Olá meus amigos, olá minhas amigas, vamos dar continuidade aos nossos estudos dos direitos fundamentais. Vimos oportunamente os direitos e deveres individuais e coletivos, obviamente antes mesmo nós estudamos a teoria geral dos direitos fundamentais. Gostaria de trabalhar agora com vocês a respeito dos direitos sociais. Já vou dar uma dica para você ficar ligado aqui. O artigo 6º da Constituição é um artigo que foi constantemente mexido, hein, pessoal? O artigo 6º da Constituição, ele consagrava originariamente apenas 8 direitos sociais, e mesmo assim o rol de direitos sociais é meramente exemplificativo, de antemão eu já falo para vocês, o artigo 6º traz esse rol. Depois passou para 9 direitos sociais, por penúltimo passou para 10 direitos sociais e agora nós estamos em 11 direitos sociais. Ou seja, como ele foi mexido recentemente, preciso nem dizer que o examinador de concurso vai perguntar qual é esse rol do artigo 6º e vai tratar alguns direitos sociais e vai deixar alguns de fora, notadamente esse último que foi inserido, que é o direito social ao transporte. A gente vai se precaver aqui para que você não perca a questão por bobeira. Perder questão assim é perder questão por bobeira e você não pode perder questão por bobeira, ok? Vamos aí para a leitura do artigo 6º da Constituição. Nós não vamos ver oportunamente o artigo 7º, os direitos relacionados aos trabalhadores. Isso é uma matéria que você estuda lá em Direito do Trabalho, tá bom, pessoal? Essa outra questão que eu gostaria de falar para vocês. A Constituição, o direito ao trabalho, ele é um dos direitos mais bem tratados na nossa Constituição. Existe uma amplíssima previsão de direitos relacionados aos trabalhadores. Se você estuda direito ao trabalho, direito do trabalho, se você estuda mesmo, não, o direito processual ao trabalho nem tanto, mas o direito material do trabalho, eu recomendo que você comece o seu estudo de direitos materiais pela Constituição, notadamente o artigo 7º, artigo 8º, artigo 9º, 10 e 11, ok? Porque o direito ao trabalho, ele é excessivamente regulamentado. 13º, proteção da doméstica, aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, férias, proibição contra a mecanização, proteção do trabalho da mulher, isso tudo está na CLT? Está em orientação jurisprudencial? Está em súmula do Tribunal Superior do Trabalho? Tá, mas está na Constituição. E se está na Constituição, as vinculações são ao texto constitucional, ok? Nós não vamos entrar, nós não vamos ver esse direito ao trabalho, porque eu não posso invadir a matéria de outro professor. Se você vai maximizar os seus estudos, é fundamental que você estude direitos dos trabalhadores, oportunamente na aula de direito do trabalho, ok? É uma questão de respeito à disciplina de outro professor e maximização de resultados para que você não precise estudar 2 vezes uma determinada questão, ok? Vamos para a leitura do artigo 6º da Constituição. Vou trazer algumas informações e vou trazer 2 discussões doutrinárias que estão simplesmente despencando em concurso público. Artigo 6º da Constituição. São direitos sociais. Número 1, a educação. Número 2, a saúde. 3, alimentação. 4, trabalho. 5, moradia. Eu estou numerando de propósito. 6, transporte. 7, lazer. 8, segurança. 9, previdência social. 10, proteção à maternidade e à infância. 11, assistência aos desamparados. Pessoal, muita atenção, portanto, para o acréscimo de novos direitos sociais. O artigo 6º, originariamente, ele não trazia, por exemplo, o direito social à moradia. Ele não trazia o direito social à moradia, que só foi inserido pela Emenda Constitucional número 26/2000. É uma questão que você deve anotar aí. O direito constitucional, o direito social à moradia foi inserido pela Emenda Constitucional número 26/2000. Posteriormente, nós temos a Emenda Constitucional número 64/2010, que inseriu o 10º direito social, o direito social à alimentação. Não por acaso, nós estamos em época de programa Fome Zero, né, de redução da miséria, de redução da pobreza. A Emenda Constitucional número 64/2010 trouxe o direito social à moradia. E aqui que vem a dica. Mais recentemente, por força da Emenda Constitucional número 90/2015 e Emenda Constitucional número 90/2015, nós consagramos o direito social ao transporte. Então vamos lá? Originariamente eram 8 direitos sociais. Pela Emenda número 26/2000, você trouxe o direito à moradia. Pela emenda número 64/2010, você trouxe o direito à alimentação e pela emenda número 90/2015, você trouxe o direito ao transporte. Vai cair, pessoal. Direito ao transporte vai cair. Ele vai perguntar de uma forma ou outra, perguntando sobre o direito ao transporte. Rafael, você está querendo dizer então que antes dessas emendas, antes da emenda da moradia, antes da emenda da alimentação, antes da emenda ao transporte, não tinha esses direitos sociais? Pessoal, na verdade tinha. A diferença é que eles eram implícitos. Essa é uma coisa que você tem que guardar também. A nossa Constituição, ela consagra tanto direitos expressos, tanto direitos explícitos, e consagra também direitos implícitos.
implícitos. Você não precisa necessariamente dizer, você não precisa necessariamente colocar no texto constitucional para que aquele direito exista. Era assim com a moradia, era assim com a alimentação, é assim também com o transporte. A diferença é que eles foram externalizados na forma através de emendas constitucionais. Rafael, se eles já existiam implicitamente, isto é, se não estava na Constituição, por que eu preciso colocar na Constituição? Essa pergunta é válida? Você acha que é uma pergunta desnecessária? Não, pessoal. É uma pergunta extremamente pertinente. Por que eu preciso consagrar um direito que eu já sei que existe? Isso decorre, meus amigos, da nossa tradição constitucional. E aqui vai a primeira expressão que eu gostaria que vocês anotassem. Anote a seguinte expressão. Dirigencialismo constitucional. Você pode ver isso aparecer no seu concurso também como Constituição dirigente. Se você está estudando para concurso de nível superior não jurídico e nível superior jurídico, OAB não cai tanto, ok? Nível médio também não cai tanto. Você tem que guardar essas expressões. Dirigencialismo constitucional, Constituição dirigente. Anotem o nome do autor, pessoal. O nome do autor muitas vezes cai atrelando ao nome do autor. Professor Canotilho, um dos maiores constitucionalistas português, professor Canotilho, que trata do dirigencialismo constitucional. Eu já vou explicar aqui para vocês. Vem comigo. Olha só. Rafael, então, vamos recapitular? O Constituinte, ele tem a tradição de colocar na Constituição, porque é um direito implícito, ele já existia, implicitamente, ele já poderia ser cobrado, exigido do Estado, mas o Constituinte veio e trouxe para a nossa Constituição. Expressamente consagrou moradia, alimentação e transporte. Então quer dizer, Rafael, que como consagrou na Constituição, da noite para o dia, resolveu. Puf, acabou o problema, né? Nós tínhamos problemas de transporte, tinha problema de locomoção, problema de mobilidade urbana, agora como a emenda número 90/2015 trouxe o direito ao transporte, pelo simples fato de estar lá consagrado na Constituição, resolveu todos os problemas ao transporte. E assim, é óbvio que não, pessoal. Agora, existe um fenômeno decorrente do chamado dirigencialismo constitucional. Constituição dirigente. O professor Canotilho, ele escreveu essa teoria a respeito da Constituição dirigente. E isso influenciou muito, vou explicar historicamente, tá? Isso influenciou muito na Constituição Portuguesa de 1976. Então, a Constituição, o modelo de dirigencialismo constitucional, influenciou em muito a Constituição Portuguesa de 1976. Por sua vez, meus amigos, a Constituição Portuguesa de 1976 forneceu importantíssimas diretrizes para a Constituição Federal de 1988. Então, vou repetir para que não haja erro. O dirigencialismo constitucional influenciou a Constituição Portuguesa de 1976, que por sua vez influenciou a Constituição Federal Brasileira de 1988. Pode-se dizer, portanto, que a Constituição Brasileira é uma Constituição dirigente. Rafael, mas que raios, afinal, é essa Constituição dirigente? Olha como as coisas fazem sentido. Olha como o direito constitucional não é uma matéria a ser decorada, é uma matéria a ser compreendida, é uma matéria a ser entendida. Olha como tudo que você tem que fazer é pegar o fio da meada. Vocês lembram quando a gente estudou lá na nossa aula sobre eficácia e aplicabilidade de normas constitucionais? Lembra quando eu falei das normas constitucionais de eficácia e aplicabilidade limitada, que elas se subdividem em normas de eficácia e aplicabilidade limitada de princípio institutivo e normas de eficácia e aplicabilidade limitada de princípio programático? E quando eu expliquei a respeito das normas programáticas, eu falei, olha, existem programas de governo que vão sendo implementados a curto, médio e longo prazos. Essas programações que você faz, olha, agora eu vou dar preferência à saúde preventiva. Daqui 10 anos eu vou dar preferência à saúde restauradora. Daqui 20 anos eu vou dar preferência à saúde pós-restabelecimento. Ou então, agora eu vou dar preferência à educação básica. Daqui 10 anos eu vou dar preferência à educação superior. Daqui 20 anos eu vou dar preferência ao ensino, à pesquisa, à inovação científica. O que é isso? O nome disso é dirigencialismo. Você faz programações de como você vai implementar direitos sociais. Isso nada mais é do que Constituição dirigente. Portanto, para um conceito singularizado de Constituição dirigente, você pode colocar o seguinte: a Constituição dirigente é aquela que prevê normas que vão sendo implementadas a curto, médio e longo prazos.
Constituição dirigente é aquela que prevê normas que vão sendo implementadas a curto, médio e longo prazos. A pergunta subsequente que você pode fazer para mim, deixa eu só trocar de slide que eu vou usar uma outra expressão que está caindo em concurso público, barbaridade. A pergunta subsequente que você pode fazer para mim é a seguinte: Rafael, mas por que com direitos sociais a coisa se opera dessa maneira? Porque, olha, quando o Estado vai organizar um processo eleitoral, quando ele vai lá selecionar as escolas, quando ele vai enviar as urnas eletrônicas, quando ele vai selecionar os mesários, é um direito que você implementa logo de imediato. Ó, se você tem que ter eleição no primeiro domingo de outubro, a cada 2 anos, né? E no último domingo de outubro, se for o caso de segundo turno, afora as eleições suplementares, obviamente, se você tem que ter eleição, pronto, está lá planejado, nada mais faz do que enviar as urnas eletrônicas, selecionar o mesário e realizar o processo eleitoral. Você implementa o direito de imediato. Olha, quando você vai exercer um direito de nacionalidade, o Estado apenas tem que respeitar esse vínculo jurídico-político. É imediato. Quando o Estado vai respeitar o meu direito à livre manifestação do pensamento, também é imediato. Por que com o direito social a coisa se opera de maneira diferente? E aí, meus amigos, eu gostaria que vocês anotassem a seguinte expressão. Isso aqui, se você está estudando para concurso de defensoria pública ou advocacia pública, ou mesmo exame da Ordem dos Advogados do Brasil, eu quero que vocês gravem essa expressão. E a expressão a que eu me refiro é a reserva do possível. Reserva do possível. Repito, hein? Está estudando para concurso de defensoria, está estudando para concurso de advocacia pública, isto é, quero ser procurador de Estado, Rafael, eu quero ser procurador federal, eu quero ser procurador municipal, eu estou prestando OAB, o OAB também está caindo nisso. Grave essa expressão, reserva do possível. Meus amigos, em se tratando de direitos sociais, vou colocar até na lousa, hein? Vou colocar até na lousa porque eu não quero mais que você erre isso aqui. Impressionante como o aluno erra. Ele não sabe o que significa a reserva do possível. Reserva do possível nada mais é do que a observância do fator custo. Reserva do possível nada mais é do que a observância do fator custo. Rafael, eu gostei desse tema, eu quero ler um livro. Eu tenho um livro escrito apenas sobre a reserva do possível. Um livro que saiu pela editora Juruá, está na 2ª edição de 2016, ok? Chama Reserva do Possível e Mínimo Existencial. Se você tiver interesse, está lá à sua disposição. Eu destrincho a reserva do possível. Obviamente, vou explicar para você. Se tiver interesse, fique à vontade. O que é a reserva do possível, pessoal? A reserva do possível é o condicionamento da implementação de direitos ao fator custo. Por quê? Os direitos sociais, tradicionalmente, eles são de um custo de implementação mais elevado. Você, vamos dizer assim, de uma maneira simples, custa mais caro para você implementar direitos sociais. Olha, imagine o custo que você vai ter para resolver o déficit de moradias no país. Você pega todas as populações que estão à margem da sociedade, em uma situação de favelização, em uma situação de violação às características mais fundamentais de infraestrutura de saneamento básico. Você imagina essa população e você promover a realocação dessa população em moradias, o déficit de moradias, o alto custo que isso vai ter. Vou pegar também no direito à saúde. Veja como o direito constitucional ele faz parte da sua vida. Rafael, eu estou vendo, aqui na minha cidade tem um caso assim, ó. Eu precisava de um medicamento de alto custo. O medicamento custa R$10.000. Ele não é fornecido na lista de medicamentos de alto custo do SUS. O SUS, o Sistema Único de Saúde, ele tem uma lista de medicamentos de alto custo. O medicamento não está lá nessa lista. E aí a pessoa foi lá, postulou perante o Poder Judiciário esse medicamento. O Judiciário mandou dar. O Estado tem que pagar obrigatoriamente. O Estado alegou que não tinha dinheiro. Quando o Estado alega que não tinha dinheiro, pessoal, isso nada mais é do que alegação de reserva do possível. Portanto, eu gostaria que vocês anotassem um conceito de reserva do possível. Um conceito de reserva do possível é o seguinte: consiste na alegação de insuficiência financeira e orçamentária estatal. Vou repetir. A reserva do possível consiste na alegação de insuficiência financeira e orçamentária estatal. Ok? Esse é o conceito básico. Vamos desenvolver só um pouquinho mais a ideia. Para que você possa ter subsídios. Eu já vi essa questão da reserva do possível aparecer em prova discursiva, já caiu algumas vezes em prova discursiva. Então eu vou dar alguns conceitos básicos para você. Primeiro argumento que você vai ter que utilizar quando se tratar da reserva do possível é o argumento do fator custo.
O outro argumento, isso você tem que colocar na sua prova. Rafael, o que eu coloco para responder isso aqui? Bom, você dá o conceitinho básico, você começa dando o conceito básico. A segunda coisa que você vai falar do fator custo. Você vai falar que entre os direitos e deveres individuais e coletivos, os direitos sociais, os direitos da nacionalidade e os direitos políticos, das 4 espécies de direitos fundamentais, os direitos sociais são aqueles mais caros. Custam dinheiro, grana para a implementação. É a segunda coisa que você vai ter que falar. A terceira coisa que você vai ter que falar é o argumento da Constituição dirigente, do dirigencialismo constitucional, e você vai usar o professor Canotilho. Estou ensinando como é que você vai tirar 10, como é que você vai tirar nota máxima nessa questão. Você tem que falar que a nossa Constituição traz programas, planejamentos que vão sendo implementados a curto, médio e longo prazo, aos poucos, por conta dessa ausência de dinheiro para custear tudo de uma vez. Esse é o terceiro argumento que você vai colocar na sua prova. O quarto argumento que você vai colocar é o argumento da intervenção do Poder Judiciário. O quarto argumento que você vai colocar é o argumento da intervenção do Poder Judiciário. É uma expressão, olha aqui na lousa, que você certamente já deve ter ouvido falar. Vocês já ouviram falar no ativismo judicial, pessoal? Ativismo judicial. O que é o ativismo judicial? Você ouve tanto falar isso. Um poder judiciário proativo. Um poder judiciário que intervém em políticas públicas. Um poder judiciário que reclama a sua condição de implementador da Constituição Federal para determinar certos comandos a que ele não teria competência se nós pensássemos a separação de poderes por uma ótica tradicional. São poderes da República: o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. O Executivo executa, o Legislativo legisla e faz a CPI, o Judiciário julga. São as funções típicas. Logo, o Poder Judiciário não pode substituir-se à vontade do Poder Legislativo, não pode substituir-se à vontade do Poder Executivo para intervir nas suas funções. Essa é a concepção tradicional. Por uma concepção contemporânea, o Judiciário intervém sim em nome do ativismo judicial. Então esse é o outro argumento que você vai utilizar na sua prova. Você vai falar do Poder Judiciário intervindo em normas constitucionais programáticas, isto é, o Poder Judiciário quebrando o planejamento do governo de implementação de normas programáticas a curto, médio e longo prazo para determinar que se cumpra naquele exato momento. E o último argumento, você vai falar a respeito do processo de surgimento da reserva do possível. Você tem que lembrar que essa teoria surgiu em 1972, portanto a reserva do possível é uma teoria surgida em 1972, ela foi importada do direito comparado, ok? Ela surgiu na Alemanha, num caso envolvendo a admissão de alunos ao curso de medicina humana. O que aconteceu lá? Olha que interessante, só para você entender como é que a coisa surgiu. Muitas pessoas, na Alemanha, você não consagra especificamente o direito à educação, mas você consagra o direito à livre escolha profissional. Isto é, você pode livremente escolher qual vai ser a sua profissão, o que pressupõe, naturalmente, o direito à educação. Então, o que aconteceu? Alguns alunos estavam tentando entrar no curso de medicina, não medicina veterinária, medicina humana. O sistema educacional alemão falou o seguinte: olha, nós não conseguimos absorver esses alunos. Por quê? Acontece o seguinte, nós ampliamos nosso sistema educacional, nós criamos mais vagas, nós criamos novas universidades, mas a população alemã continua a crescer, a população de jovens continua a aumentar. Ou seja, nós não vamos conseguir que essas pessoas façam medicina agora, elas vão ter que entrar numa fila, assim que abrir vaga, elas vão fazer o curso. Com base nisso, eles alegaram a chamada reserva do possível. Isto é, nós investimos, nós criamos novas universidades, nós criamos novas vagas e ainda assim não demos conta. Com base nisso, o Tribunal Constitucional Federal alemão reconheceu a tese da reserva do possível. Pressupõe-se, portanto, que a reserva do possível tenha certas condições a serem atendidas. Primeiro, o Estado tem que provar que ele está investindo em determinada questão. Agora, se o Estado falar o seguinte: olha, eu não estou dando conta de implementar esse direito à saúde porque eu estou construindo um estádio de futebol. Pessoal, com todo respeito, é óbvio que o direito ao esporte é necessário, é fundamental. Agora, você deixar de atender uma demanda de saúde, você deixar de atender uma demanda de educação, porque você gastou demais na construção do estádio de futebol, diga-se de passagem, com um grande caso de corrupção, aí não, né, pessoal? Aí você não pode alegar reserva do possível. Então, esse é o argumento que você tem que trazer na sua prova, envolvendo aí essa teoria da reserva do possível. E só para a gente finalizar essa nossa aula sobre direitos sociais, eu gostaria de discorrer com vocês apenas sobre um outro instituto que é a tese, o instituto chamado mínimo existencial. Isso também aparece bastante em concursos públicos. Deixa eu colocar aqui, mínimo existencial,
Olha só, já vou dar um conceitinho básico para vocês que vem sendo cobrado em concursos públicos. Deixa eu colocar aqui no meu controle. Pronto. Vamos lá? Bom, você tem que gravar a expressão reserva do possível, você também tem que gravar... Olha o tanto de expressão que eu dei para vocês, hein, pessoal? Falei sobre reserva do possível, falei sobre fator custo, falei sobre constitucionalismo dirigente, falei sobre ativismo judicial. Olha o tanto de expressão que eu trouxe para vocês nessa nossa aula de direitos sociais. Vamos para a última expressão da nossa aula. A expressão é o mínimo existencial. Mínimo existencial. Vamos para o conceitinho básico, coloque aí no seu caderno, já vou fazer a devida explicação. Pelo mínimo existencial, entende-se o conjunto de condições elementares ao homem. Pelo mínimo existencial, entende-se o conjunto de condições elementares ao homem, vírgula, como forma de assegurar sua dignidade, vírgula, sem que a faixa limítrofe do estado pessoal de subsistência seja desrespeitada. Vou repetir o conceito, uma conceituação básica, pelo mínimo, entende-se o conjunto de condições elementares ao homem, como forma de assegurar sua dignidade, sem que a faixa limítrofe do estado pessoal de subsistência seja desrespeitada. Vem cá, pessoal, que eu vou explicar para vocês. O que é esse raio desse mínimo existencial? Nunca ouvi falar nisso, professor. Tranquilo. Isso aqui é mais recente. Isso começou a aparecer em concursos públicos nos últimos 5 anos. A gente foi pego de surpresa, da mesma maneira que a reserva do possível. Altíssimo nível, altíssima incidência de erros em questões envolvendo reserva do possível e mínimo existencial. O que é o mínimo existencial? Simples. Determinados direitos, não é dizer, não confunda as coisas, tá? Não é dizer que existe um direito mais importante que o outro. A gente sempre parte desse princípio. Não existe qualquer hierarquia entre normas constitucionais. Todas as normas constitucionais, ao menos em termos de valoração jurídica, são iguais. O que pode haver é a variação na maneira como você compreende, como você percebe a norma. É aquilo que eu já falei. Eu, Rafael, acho que o direito à educação é o direito constitucional mais importante que nós temos. Você pode achar que é o direito à saúde, você pode achar que é o direito à liberdade. Essa valoração é possível. Agora, em termos jurídicos, não existe qualquer hierarquia de normas constitucionais. Agora, alguns direitos, eles são tão elementares ao homem, eles são tão essenciais ao homem, que você não pode relativizá-los em nenhuma hipótese. É dizer, você não pode deixar o ser humano desprovido daqueles direitos, porque se você deixar ele desprovido desses direitos, é simples, ele morre. Não tem alternativa, você está entendendo? Então, você invoca o sobreprincípio ou o princípio da dignidade humana para resolver aquilo que a gente chama, anotem aí, pessoal, essa expressão que eu já vi aparecer também em prova de magistratura. Se você está estudando para um concurso nível superior jurídico e está estudando especificamente para magistratura, anote essa expressão. Núcleo duro dos direitos fundamentais, pessoal. Núcleo duro dos direitos fundamentais. Núcleo duro dos direitos fundamentais. Haveria determinados direitos fundamentais que seriam tão importantes que eles compunham, eles em tese, eles integrariam aquilo que a gente chama de um núcleo duro. Ou seja, você não pode alegar reserva do possível, você não pode alegar insuficiência financeira estatal, você tem que ir lá e cumprir, pronto, acabou. Ok? Vamos pegar um exemplo aqui. Você está numa situação absolutamente de risco, ok? Você está correndo o risco de morrer, você precisa de um medicamento, esse medicamento é de alto custo, o SUS não fornece, você precisa desse medicamento. Você vai e fala o seguinte, olha, eu preciso desse medicamento, porque se eu não tomar esse medicamento eu vou morrer. É simples assim, eu preciso do medicamento. Ou eu tomo ou eu não tomo. Não se trata de uma questão de preciosismo da minha parte, sabe? O grande problema é que nós temos no Poder Judiciário hoje, algumas postulações que não dizem respeito à extrema necessidade. Agora, quando nós tratamos do mínimo existencial, nós estamos falando de uma extrema necessidade. Eu preciso desse direito, eu preciso da implementação desse direito, porque sem esse direito eu não vivo. Isso nada mais é do que a alegação do mínimo existencial. Da mesma maneira que a reserva do possível surgiu na Alemanha, o mínimo existencial também surgiu na Alemanha, ok? Se cair numa prova de concurso, você pode falar isso para impressionar o seu examinador. Tanto a reserva do possível quanto o mínimo existencial surgiram na Alemanha, ok?
Só para a gente terminar a nossa aula a respeito de direitos sociais, algumas perguntas básicas que a gente tem que resolver. Rafael, todos os direitos sociais estão regulamentados na nossa Constituição? A resposta é não. Eu já vi cair em concurso público nível médio, tá? Já vi cair em concurso público nível médio. A seguinte afirmação: todos os direitos sociais estão regulamentados na Constituição. Não, pessoal. A nossa Constituição regulamenta, sim, vários direitos sociais. Tem regulamentação do direito relacionado a direitos previdenciários, tem regulamentação de direitos relacionados à assistência, tem regulamentação do direito ao trabalho, ok? Agora, nem todos... Tem regulamentação do direito relacionado à segurança pública. Isso tem. Agora, nem todos os direitos sociais têm regulamentação na Constituição Federal. Por exemplo, o direito à moradia, que veio depois, não tem uma regulamentação. Você não tem uma política nacional de moradia consagrada lá no texto constitucional. Você não tem uma política nacional de alimentação consagrada no texto constitucional. Você não tem uma política nacional de transporte lá consagrada, regulamentada no texto constitucional, tá? São questões que você vai depender necessariamente de legislação infraconstitucional. Essa é a primeira afirmação. Segunda afirmação, só para a gente fechar a aula aqui. O segundo toque final para a gente fechar nossa aula. Rafael, eu estudei que na Constituição Federal existe uma parte de ordem econômica e financeira e existe uma parte de ordem social. Aí o meu examinador perguntou da seguinte maneira: todos os direitos sociais são disciplinados na ordem social. Isso está certo ou está errado? Pessoal, está errado. A ordem social trata sim de alguns direitos sociais, tá? A ordem social, essa parte da Constituição, trata sim de alguns direitos sociais, mas não trata apenas de direitos sociais. De modo que, número 1, há direitos sociais que são consagrados no próprio título da Constituição que trata sobre direitos sociais. O direito ao trabalho está entre os artigos 7º ao artigo 11. Existem direitos sociais que são consagrados de uma maneira espalhada pela Constituição. A segurança pública está dentro de uma parte que trata da defesa do Estado e das instituições democráticas. Existem direitos sociais que não estão regulamentados na Constituição. E você pode pensar no direito à moradia, no direito ao transporte. E existem direitos sociais que estão dentro da ordem social. Direito à saúde está dentro da ordem social? Tá. Questões previdenciárias? Está dentro da ordem social. Questões relativas à educação? Está dentro da ordem social. Assistência? Também está dentro da ordem social. Só que a ordem social ele trata de mais coisas do que direitos sociais. Lá tem direito ao meio ambiente, família, criança, adolescente, jovem, idoso, inovação, ciência, tecnologia, índios, tudo isso está lá dentro, ok? Comunicação social, que são direitos que não são propriamente vinculados aos direitos sociais, ok? Com isso, nós encerramos a nossa análise dos direitos sociais. Fizemos uma análise muito mais metodológica, até um tanto hermenêutica, porque é a maneira como vem aparecendo em concurso público, ok? Muito obrigado por sua atenção, um grande abraço e até a próxima.